Até onde vai o espetáculo? Pois é, essa imagem aí, a gente não poderia falar sobre esse assunto sem falar deste filme, né? Coração de Cavaleiro, que é, para quem não assistiu, Tá errado. foi, eu diria que eu não tenho certeza cronologicamente se ele é antes ou depois de 10 coisas que eu dei em você, mas provavelmente foi o filme que fez a carreira do Heath Ledger. Eu acho que esse filme é que coloca ele em evidência. Talvez ele tenha feito 10 coisas que eu dei em você antes, mas esse é o que coloca ele como um candidato a protagonista, né? E aí, eventualmente, a carreira dele vai evoluir até desevoluir. O Coração de Cavaleiro mostra esse personagem e vai ser um personagem muito importante em algumas coisas que a gente vai falar aqui, né? O personagem é o Bar Pompanha, que faz as introduções e que fala, conta as histórias do personagem, do cavaleiro principal, etc. As competições de justa que a gente vê nesse filme, em outros filmes que tem isso, elas são, na verdade, um resultado tardio da visão romântica da cavalaria medieval. Né? A cavalaria medieval vai surgir muito antes, né? As histórias de cavalaria que vão consolidar isso, eu vou falar ostensivamente sobre isso, vão ser coisas já do século XII em diante ali. E no começo, quando você fala de cavalaria no começo, você está falando exclusivamente de cavalaria no sentido militar. Galera que ia para o combate em cima de um cavalo. A cavalaria, por assim dizer, surge assim, certo? E aí, os duelos que você vai ter nesta fase inicial, no, no, na alta Idade Média, que é ali no começo, né, da Idade Média, ali antes do ano 1000, do século IX, né, 10. Só para ter um xiste aqui, é alta Idade Média, porque depois que começa é só ladeira abaixo, viu? Exatamente, a alta Idade Média é quando tá top, depois vem a baixa Idade Média. E aí, até que em inglês eles usam alta e tardia. Alta e tardia, a gente é que chama de alta e baixa. Assim como a gente faz com o Egito, né? Tinha o Alto Egito, o Baixo Egito. No começo, os duelos de justa, ou os duelos de cavalaria, eram duelos de fato, tá? Era tipo, o maluco ofendeu a honra do outro, o cara desafiava o cara pro duelo, para resolver treta, resolver problema. E muitas vezes elas começavam com um combate montado, mas evoluíam para as lutas físicas corpo a corpo. E aí era bem menos gentileza e bem menos regra do que depois. A coisa desandava. Tanto é que era comum, por exemplo, que o vencedor ficasse com os equipamentos até o cavalo do perdedor, porque era uma coisa para resolver problema, né? Mais tarde, aí já na Baixa Idade Média, né, mais para o fim da Idade Média, elas vão passar a servir mais como demonstrações de coragem, né, de habilidade, de talento, enfim, do que tendo uma conotação militar. E aí elas vão assumir uma característica muito mais de esporte. E elas vão evoluindo nesse sentido. Então, o espetáculo, né, o combate de justas, esses torneios, eles vão se tornar, eles surgem como uma coisa militar, como uma coisa de confronto pessoal, mas muito calçada na capacidade militar da pessoa envolvida. Depois elas vão assumindo cada vez mais uma característica esportiva, né? Aí você vai começar a ter espetáculo mesmo. Aí tem regra para rodada. Aí o objetivo é ser não letal, é só incapacitar o oponente. Aí elas vão começar a acontecer em eventos festivos, elas vão acontecer em torneios específicos, elas vão acontecer em eventos do rei, etc. Né? Nesse ponto, a cavalaria vai se tornar muito mais uma atividade social do que qualquer coisa diferente. E aí os aspectos relevantes passam a ser, dentro da lógica do combate justo, a representatividade do cavaleiro e a reputação de honra, tanto do combatente quanto de quem ele representava. Porque a gente vai falar muito sobre isso, mas o cavaleiro era um nobre. Para você ser um cavaleiro, você tinha que ser um nobre. Né? E para você participar de justa, você tinha que ser um cavaleiro. Ou pelo menos começar, eventualmente, às vezes, participando como um. Como é que é? Squire. Poder. Escudeiro. Esquilo. Né?
O sonho, exatamente. O sonho do escudeiro era, talvez, eventualmente, um dia se conseguir se tornar um cavaleiro, né? Mas isso dependia muito da origem, da nobreza, etc. E os cavaleiros vão passando. A gente não vou avançar mais, porque senão eu vou acabar invadindo outros temas. Mas esse é um aspecto relevante, de que ele se torna um espetáculo posteriormente. Mas no começo era só uma porradaria, era uma trocação franca sem, às vezes, perdendo a amizade para resolver a perda da amizade e perder o resto das coisas que você tinha ali porque você brigou com alguém que era mais capaz de porrada do que você. E só lembrando aí, para você que fica aí mandando as mensagens mal educada para nós no YouTube, pode mandar, tá? Mas é que nós estamos falando aqui, nós não somos historiadores, tá bom? Nós não estamos falando de fatos históricos cravados, nós estamos falando desse conhecimento geral que nós temos sobre o fato e como que nós vamos espelhar isso daí no RPG, tá? Então, pode vir reclamar, pode enfiar o dedo aí e falar assim, isso aqui é... Opa, valeu Wagner, brigadão, hein? Boa noite, valeu. Então, ó, pode falar mal, pode xingar, mas saiba que nós estamos fazendo essa coletânea aí para você ter uma ideia. E como o Salada falou, começou naquele sentido mais nobre da palavra, do duelo, né, do desafio. Eu tenho melhor capacidade do cavalo do que você, mesmo porque para você ter um cavalo treinado para isso, você tinha que ter grana, né? E depois de muito tempo, eu lembro até de ter visto um documentário, já faz um tempão sobre isso. Depois de muito tempo, ele foi usado, inclusive, não só para resolver conflitos entre as pessoas, mas fazer a resolução de conflitos regionais. Numa espécie de guerra simulada ali, bem restrita, porque era muito melhor você perder aí uns 4 ou 5 de cada lado do que você botar a galera aí para se lascar e você ter alguns milhares que, se não perecerem definitivamente, vão perder algum pedaço que lhe cabia importante na vida, né? Então, as justas, essas batalhas simuladas fazia mais sentido. Com o tempo, lógico, né? Nós vivemos em ciclos. Se você não é norte-americano, né? Você vai ver que o seu país viveu períodos de guerra e períodos de paz. Até o Brasil é assim. E a Europa, cara, como era todo mundo ali muito vizinho, lá, todo mundo muito brigão e todo mundo muito perto, tinha esses ciclos mais rápidos. Só que chegou um determinado momento em que a paz foi mais duradoura. E você precisa deixar esse pessoal afiado, né? Você precisa treinar. E é diferente você treinar um camponês, você treinar um soldado, um, um lanceiro, e você ter uma elite, que o cavalo ele precisa de cuidado, o cavalo ele precisa de treino, o cavaleiro não pode simplesmente deixar o seu preparo. Então eles começaram a organizar essas batalhas simuladas também como forma de treinamento. E dali para virar um esporte, do esporte virar um entretenimento, foi um pulo. Então, no final das contas, né, vamos falar assim, tirando a parte do final do período, onde realmente justo era só esporte, não se combatia mais com o advindo das armas de fogo mesmo, porque não fazia mais sentido você ter pessoas correndo umas em direções das outras em cima de cavalos, né? Acho que até as guerras napoleônicas você tinha bastante disso, mas depois daquele período isso vai declínio total, porque é só você botar gente e cavalo para tomar tiro, né? Você já tem só a demonstração mesmo. E em todo caso, a gente vai se referir muito à questão do RPG, onde você que não tem nenhum contrato com rigor histórico pode pegar isso tudo que a gente falou e misturar e fazer aí do seu jeito. A gente vai falar muito sobre isso. Eu vou falar muito sobre isso, sobre a questão da adaptação desse ambiente histórico para o RPG. Porque é uma coisa que acontece, enfim, indiscriminadamente em outros aspectos do RPG medieval, né?